Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma Fé Compartilhada. Para começar, eu deixo essa seguinte mensagem. Se você não tivesse capacidade, Deus não te daria a oportunidade. Seus medos, você já conhece. Experimente agora as suas coragens. Ao meu lado direito, nós temos o Elias, que está nessa live também. Elias, seja bem-vindo. Obrigado. E hoje nós temos o nosso convidado mais que especial, também nosso grande amigo, Eric Peterson Adão, morador de Piraquara, Paraná, empresário, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, professor da EBD e líder de jovens. Eric, seja muito bem-vindo para essa fé compartilhada. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado, Soy. Deus abençoe sua vida, sua família. A gente está muito feliz e honrado por você estar aqui. Né? Eric, tem algum amigo, familiar que está compartilhando essa live hoje como nós? Na verdade, eu falei para vários amigos, né? Acredito que eles já estão entrando, estão olhando. Vários amigos do trabalho, vários amigos que eu conheço como clientes, né? Nossos. Que a gente quer que a pessoa compartilhe a fé delas, né? Então a gente quer compartilhar cada dia mais. Então fique à vontade para cumprimentar as pessoas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eric, para quem não me conhece, né? Eu tô, como que eu posso dizer, morador de Piraquara, que nem ela falou. Estamos aí há algum tempo já, né? Uma idade de 45 anos, trabalhando na obra do Senhor. E é isso que a gente tem para falar esta noite sobre o que Deus tem feito na minha vida. E depois de tudo que a gente falou, né, Elias, de todas essas, você é professor, presbítero, né, nos conta um pouquinho aonde começou a sua infância, Eric? A minha infância começou aqui em Piraquara mesmo, né, eu nasci ali em Curitiba, no Hospital do Rosário, né, aí vim para Piraquara, morar aqui, no São Roque ali, né, brincava muito de jogar bola, né, junto com o Elias, né? A gente brincava muito como criança. O que eu posso dizer é que eu já tenho uma família com muita fé. Amém. Porque eu tive alguns problemas na infância que eu nasci com os 2 pés tortos. Nasci com os pés para dentro. Quando você nasceu? Meus pés eram para dentro, não eram retos para fora, eram retos para dentro. E a minha mãe, naquela época, eles quebravam o pé das crianças, endireitavam e colocavam uma bota com uma alça de ferro. Não sei se vocês lembram que tinha umas botas de uma alça de ferro do lado. Eu lembro. Que era uma bota de couro com alça de ferro. Sim. Então, minha mãe não permitiu. Ela não permitiu que Não permitiu. Ela falou assim, não, meu filho vai usar uma bota ortopédica, que era uma bota um pouco mais macia. E ela todo dia fazia massagem, e com a fé, eu tenho os pés retos hoje. E ela com a fé dela, com carinho, sempre trabalhando ali, e colocou meus pés no lugar com a fé, né? Com a fé. Porque ela não era médica, né? Sim. Por isso que eu falo que a mãe, que tem muita fé, ela muda a história de um filho. Muda. Da família, né? Da família Da toda. família toda, exatamente. Muda da família toda. Inclusive, a sua mãe, ela esteve aqui com nós na nossa segunda live, né? Exatamente. A irmã Maria, nosso carinho, nosso beijo no coração. E a gente pode se dizer com toda certeza que é uma guerreira, uma mulher de fé. Mulher de fé. Né? E que nem você falou, o carinho e principalmente a oração, né? Eu imagino o quanto ela ali não orou, né? Enquanto fazia todo o processo, né? É muito importante. E como foi esse processo da infância, passando ali já para a adolescência, para a juventude? A infância minha, eu tive uma outra dificuldade também. Eu tive um tipo de doença que ninguém sabia o que era quando era nessa fase, e durou até 8 anos. Eu desmaiava, acordava, tinha ataque epilético, e ia no médico, tinha
como é que fala? Quando faz no coração, quando faz no coração ali, quando a pessoa faz o teste do coração, radiologia. Eles faziam isso na minha cabeça. Testes para ver se eu tinha algum problema mental. E a minha mãe falava, não, pode fazer, meu filho não tem nada. Meu filho não tem nada. Você estava com quanto tempo nessa? Eu estava com 5, 6, até 8 anos. Eu tive esse tipo de ataque epilético, desmaio. Dormia 1 dia, 2 dias seguidos. E minha mãe cuidando, né? Então, assim, e ela fala, meu filho não tem nada. Meu filho é perfeito. Meu filho não tem doença. Com toda a convicção. Com toda a convicção. Então, a fé, como eu falei, da mãe, do pai, né, a família, ela é muito importante, porque ela transforma realmente, né? Ela transforma a vida das pessoas. E a infância foi muito boa, né? Morando aqui em Piraquara, brincando, jogando bola, indo no rio nadar, né? A gente pescava. Então, a infância aqui foi maravilhosa. Para a escola, a gente tinha liberdade, né? E naquela época não tinha tanto celular, quer dizer, não existia ainda a fase do celular, né? Eram poucas pessoas que tinham, né? Era diferente, né? A gente tinha uma liberdade, a gente ia a pé para a escola, voltava brincando com os amigos, né? Então a infância foi excelente. Eu não tenho o que falar da minha família, a família abençoada por Deus e cuidadosa. E isso aí, depois de um tempo, depois ali dos 12, 13 anos, né, onde eu comecei já a ficar mais adolescente, jovem, aí que eu comecei a dar trabalho com minha mãe. Eu comecei a cometer erros, né, cometer falhas, ir para bebida, para cigarro, procurar outras coisas, né. Aí tive um filho com 16 anos, né, que é uma bênção para mim. Na época, meu pai e minha mãe nunca falaram que coisa que você fez na vida, como você errou. Ele é um erro, nunca falaram. Criticaram, né? Só apoiaram, né? Só falaram assim, ó, agora você tem que cuidar, agora você tem que trabalhar, agora você tem que criar essa habilidade, você tem que cuidar da sua família, né? Então eu vejo que a forma que você vence os problemas com a fé faz a diferença. Com certeza, com certeza. E esse é o nosso propósito aqui, né? Sim. Transmitir a fé, compartilhar a nossa fé, a fé do irmão Eric aqui, que tem um testemunho maravilhoso para contar para todos nós, né? Então fique atento, porque Deus vai falar ao seu coração através do testemunho que ele tem para contar para nós, e a nossa fé vai ser compartilhada por cada um de vocês, né? Aquela pessoa que está precisando, né, de um alento, está precisando da sua fé seja renovada, fique atento, abra seu coração, a sua mente, porque Deus vai falar ao seu coração, nós temos certeza disso. E a partir daí, Eric, a tua família já era cristã, você já nasceu num berço evangélico, como é que foi a tua trajetória na igreja, né, a partir daí? Na verdade, sim, a minha família sempre, né, nasci em berço evangélico, a gente sempre congregando na igreja, meu pai, minha mãe, e sempre trabalhando para o Senhor. Mas aquela idade, né, de 17, 18, 20 anos, já comecei a me afastar da igreja, já estava morando junto, não casei, né, acabei saindo dos caminhos do Senhor, acabei também separando da pessoa, né, e eu acabei entrando no mundo das drogas. E você acha que nesse caminho que você entrou, no caminho das drogas, você teve influências de amigos ou você foi por vontade própria? Sim, tive, né? Tive, na verdade, o que a gente entende que são os meios e as pessoas que você anda, né? Você vai recebendo incentivos. Vamos ali, faz isso, tenha coragem. Começa um pouquinho, né? Isso aqui não vai fazer mal, e aí vai eles falam do cigarro, né? Daí foi para outras drogas mais pesadas, né? Exatamente. Fuma uma maconha, né? Usa essa aí não é nada, você vai ficar feliz, você vai dar risada, você não vai ter problema nenhum, né? E foi caminhando, né? Nesse caminho. Foi indo ladeira abaixo. Né? E daí eu entrei no quartel, comecei a servir o exército na época, e ficava lá dentro, daí quando pegava a folga, ia procurar as pessoas, né? Porque o que acontece? O meio que você está andando hoje, ele te traz o quê? Coisa boa ou coisa ruim, né? E eu andava no meio das pessoas que faziam uso, que eram usuários. Então, nesse lugar, eu procurava mais, né?
porque eu ia até lá, mas eu já sabia onde que eu achava. Então, quer dizer que as pessoas e os lugares também fazem parte do erro da pessoa, né? Ela pode se afastar, ela pode não ir nos lugares, né? Mas aí, ali, nesse momento, foi aonde eu achei fui para maconha, fui para cocaína e depois fui para o crack. Foi evoluindo. Chegou até o crack, que é a droga mais terrível que existe, né? Que acaba com os corpos do ser humano, né? Com os neurônios, acaba com a mente, né? Destrói. Coloca a pessoa na sarjeta, praticamente. A droga, o crack, chegou no crack, aí já é o... E quando você chegou nessa droga, Eric, no crack, que você teve aí na consciência que poderia sair dessa vida, ou ainda precisava de ajuda? Nesse momento que eu estava usuário de crack, eu saí da casa dos meus pais, eu estava morando com uma outra pessoa e comecei a vender os móveis da casa. Geladeira, fogão. E as pessoas entraram em contato com a minha família e falaram, não estou indo embora porque ele está vendendo tudo que está dentro de casa porque ele está usando droga. Né? Ela que passou essa... Passou a informação, porque você, quando está fazendo errado, você não conta para ninguém, né? Não. E você acha que nunca vai ser descoberta, né? Exato. Na cabeça da pessoa, não, eu estou fazendo, mas... né? E daí aquela coisa, você está emagrecendo, né? Você não come, você não dorme, você está virando um zumbi e você acha que ninguém está percebendo, mas todo mundo está vendo. Sim. Todo mundo está vendo, né? Então é um negócio que vai deixando a pessoa cega. Vai deixando a pessoa cega, até o momento que a pessoa não tem mais a casa, né? A família fica triste, né? Muda, para com isso, está destruindo sua vida e realmente vai destruindo a vida. É que nem você falou, é degraus. Você vai descendo, você não percebe, mas as pessoas estão fora, em volta, e você começa a chamar até os amigos da escola, pare de andar nesse caminho, olha o que você está fazendo com sua vida, mas você não está nem aí, você quer usar aquele negócio, né? E como que foi a reação dos seus pais quando eles souberam que você estava lá nesse caminho, já estava... Quando você começou lá embaixo, eles já ficaram sabendo ou souberam depois de um tempo? Eles não ficaram sabendo, porque como eu já morava fora de casa, né, não morava com eles, já estava trabalhando lá no quartel, já estava no segundo, terceiro ano no quartel, então a gente tenta manter escondido, né? Um contato assim direto. E depois quando eles descobriram, já estava nessa fase, porque nessa fase você não esconde mais. E depois que todo mundo descobriu, você não tem mais aquela vergonha, você não tá mais nem aí. Você não tá nem aí mais, tudo é normal. Tudo é normal, né? Teu pai e tua mãe falam com você, você tem que parar, tá bom, beleza. Já sou maior de idade. Já sou maior de idade e vocês não sabem quanto é legal. Uhum. Vocês não sabem quanto é bom, né? Só que eles estão vendo o outro lado, né? Eles conseguem enxergar o que você não está vendo, né? A família consegue ver o que a pessoa que está praticando não consegue ver. Exatamente. E nessa fase, né, Eric, você vai estar auto se destruindo, né? Só que de uma forma que você não percebe, né? Você está auto se destruindo, não está percebendo, e da mesma forma, se destruindo, também está destruindo também a família, né? Destruindo o coração de pessoas que gostam, que amam você. E para você dar um alerta para os jovens, tem muitos jovens que não estão nos assistindo nesse momento, né? Um alerta para que eles nunca venham a experimentar isso, né? Daí você falou, começou no cigarro, foi indo para maconha, né? Passou pela cocaína, até chegar no crack, que é a droga mais terrível que existe, né? Um conselho que se dá para os jovens, né? Para que não experimentem, não tenha o primeiro passo, que é o cigarro. Que dali para frente é um passo ali que é um caminho sem volta, né? Exatamente. Hoje, na fase de hoje, nos dias de hoje, você não pode começar. Exatamente. Porque hoje, conversando com bastante pessoas que a gente conhece, em hospitais, médicos, basta primeiro experimentar. Né? Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Só não começa lá de cima. Vai começando devagarinho, né? Vai devagarinho, vai indo. E tem, você falou, as más influências, né? Vai te levando cada vez mais
pro abismo, né? Exatamente. Então, se você estiver num local que você percebeu que os teus amigos, nossa, ele estava na 4ª série comigo, ele estava na 8ª série comigo, e agora ele está andando comigo, mas ele está fumando. Você pede para ele parar com isso ou você se afasta? Porque você pode entrar nesse caminho. E hoje, não é um cigarro, hoje é um narguilé, é um pod, né, que é um cigarro eletrônico, é um vício também, né, que Sim. Hoje é muito, está em todo quanto é lugar, né, Sim. É legalizado, mas faz mal. Talvez com um negócio desse você pode partir para outras drogas, né, e elas vão levar você para o fim do poço realmente. Na verdade, elas vão levar você à morte, né. Essa é a grande realidade das situações, né? Porque eu cheguei na fase que eu fui morar na rua. Fui morar na rua porque nessa fase, nesse momento de vida, eu pensava comigo, né? Perdi minha família, meus pais não me querem mais, eu não sirvo mais para nada, né? E eu não tenho mais chance de nada na vida, né? Eu estava pesando 60 quilos, com 1,75 m, então bem magro. E eu falei, eu vou ficar na rua. Vou ficar aqui na rua e vamos ver até quando eu aguento isso aqui. Tipo, quanto tempo você ficou na rua? Eu fiquei alguns meses. Alguns meses? Porque assim, eu me lembro que essa droga, ela é tão voraz, vou dizer, que eu fiquei a noite inteira usando, né? Consegui catar papelão de dia, fazer aqueles carrinhos de papelão, pesar latinha, vender. Trabalhei o dia inteiro, daí consegui fumar. Tava fumando e tal. Sei que era 3 horas da manhã, tava numa favela na região de Curitiba, metropolitana, e tinha um cachorro quente na esquina. E eu morrendo de fome, magro. E daí eu fui consegui o dinheiro para comer o cachorro quente, que era R$5, né? Aí eu fui indo. Quando cheguei na esquina do cachorro quente, encontrei o cara que vendia uma droga. Trocou. Eu troquei o alimento para droga. Não. Que vida terrível, né? Então você percebe que nem uma decisão, por exemplo, natural, que é você se alimentar, né, que é algo natural do teu corpo, você não raciocina mais. Você quer usar o produto, né? Você quer aquilo para a tua vida e isso que você falou, você não está vendo que você está se destruindo. E nesse dia eu tive uma senhora, me encontrou de manhã, acho que umas 6, 7 horas da manhã, eu estava fumando um cigarro. Ela passou perto de mim, sentada no chão, falou assim, para com isso. Largue esse cigarro, Jesus tem uma obra na tua vida. Foi embora. Quando eu levantei a cabeça para falar para ela alguma coisa, ela tinha sumido. Saiu andando. Naquele dia eu fui no telefone público, liguei pro meu pai. Aí falei, pai, eu preciso de ajuda. Aí você reconheceu que você precisava de ajuda. E o interessante é que você sabia a quem recorrer, né? Ao pai, à família. Mas até então teu pai não sabia ainda da situação que você estava, né? Não sabia o paradeiro, ninguém sabia. Eles estavam procurando, porque eu sumi, né? Uhum. E isso acontece muito, pessoal. A pessoa querer sair de casa, querer sumir, desaparecer, por vergonha, por medo, por ansiedade. Mas não faça isso. Converse com seus pais, eles são seus melhores amigos. Converse com sua família. Procure um auxílio. Não é vergonha nenhuma. Procurar um auxílio, não é vergonha nenhuma. Porque a Bíblia mesmo fala que Deus tem muitas bênçãos para nós. E a Bíblia fala que os pais abençoam os filhos. Sim. Né? Sim. E tudo isso é movido através da fé. E nesse momento, meu pai ligou, eu atendi o telefone e falou, filho, o pai vai te buscar, onde que você tá? Eu passei ali a região onde eu tava, né? Eu tava dormindo embaixo do telefone público, quando ele chegou. Daí eu tava fedendo, né? Fedendo muito. Também 3 meses da rua. Sem camisa, só de calça, né? Sem tênis, sem nada. Daí ele colocou no carro, no banco da frente, colocou o cinto.
E perdi meus dentes também, porque a droga derrete os dentes da pessoa. Tão mal que faz a pessoa. Tão mal que faz a pessoa, né? Se derrete os dentes da pessoa. Aí eu me lembro muito bem, assim, que eu estava desmaiado, cansado, com fome, com frio. E ele dirigiu o carro para casa falando assim: eu adoro a Deus, eu adoro a Deus, eu adoro a Deus, porque Ele respira. Ele estava falando com Deus no carro e eu desmaiado, né? Eu escutei. Mas você ouvia. Eu adoro a Deus porque Ele respira, e a minha fé é que eu vou ver Ele salvo, transformado. E ele falando com Deus, chorando e dirigindo. Então, queridos, a fé, ela é muito importante. Fazer nós lembrar nesse momento da passagem do filho pródigo, né? O filho pródigo que saiu, tinha tudo na casa do pai, mas queria ir aproveitar a vida, né? Queria aproveitar a vida e saiu para o mundo afora, achando que lá o dinheiro ele ia aproveitar a vida de uma forma que ele não estava aproveitando na casa do pai. Mas ali naquele momento que ele gastou todo o seu dinheiro, chegou o momento ali dele ligar para o pai, né? Ele não ligar, mas ele lembrar do pai. Na casa do meu pai, a fartura, os seus criados passam melhor do que os próprios filhos, os criados passam melhor do que eu estou passando aqui. Ele decidiu: eu vou ter com meu pai. Se levantou e foi com o pai. É o que passou na vida do Eric também. No momento que ele estava ali na sarjeta, jogado ali, ele se lembrou do pai. Lembrou do pai, e o pai estava ali de braços abertos para recebê-lo. Tanto que ele falou que no carro, dirigindo, ele agradecendo, né, que o filho tinha voltado. Como filho pródigo, o pai também, né, recebeu ele e disse, né, o meu filho estava morto e reviveu. Glória a Deus. O meu filho estava ali perdido e foi achado. O Eric estava da mesma forma, estava perdido. O pai não sabia onde ele estava, mas recebeu ele com todo carinho, com todo amor, e com certeza levou para casa e cuidou, né, Eric? Exatamente. Cheguei em casa, vi minha cama quando eu tinha 15 anos, meu quarto. Tudo cheiroso, tudo cheiroso. A minha roupa, minha mãe tocou fogo porque não tinha condições nem de chegar dentro de casa. Fiz minha higiene, no outro dia acordei, tomei café. Eles falaram para mim: a gente vai colocar você numa clínica. Você quer? Eu quero. Eu quero mudança de vida. Eu quero o que Deus tem para mim, o que vocês sempre falaram, que Deus tem plano na minha vida. E isso você tava com quantos anos, Eric? Tava com 22 anos. 22 anos. Aí eles prepararam a clínica para você, você foi? E sim, fui para a clínica, fiquei internado. Porque acontece algo na vida da gente e da família, que quando você ora a Deus, Ele responde a oração. Sim. E muitas vezes Deus começa a responder a tua oração e tratar teu filho, teu marido, tua esposa, alguém da tua família, e você quer intervir. Hoje mesmo estava falando com a minha mãe, naquela época meu avô falou que não queria que eu ficasse internado, porque ele trabalhou no São Julián, e ele falou: não, eles vão dar muito remédio e ele não vai ficar legal. Vamos cuidar dele em casa. Minha mãe falou: não. A gente orou, a gente falou com Deus e está no trabalhar do Senhor. Então a gente tem que confiar no trabalhar do Senhor, porque muitas vezes a gente quer o filho em casa, quer cuidar do filho, quer fazer todas as coisas, mas a gente tem que entender que quando a gente ora com fé, a oração da fé que a Bíblia fala, né? Ela move montanhas. E Deus, Ele entra e age e muda. Mas talvez, querido, você que esteja escutando isso hoje, talvez não seja da forma que você quer, nem da forma que você imagina que seja, mas você está orando a Deus, você está falando com Deus acerca do que você está pedindo e Deus está agindo. A Bíblia fala que Ele é o início e o fim. Então Deus, Ele não existe o tempo para Deus. Ele já é vencedor no início e no fim. Ele já é vencedor em todas as coisas. Então, Ele vai trazer a vitória no nosso tempo, que é o que vivemos hoje, mas da maneira dele. Da forma dele. Né? Para você que não conhece, o Eric falou que o Hospital São Julião, você que mora em outra cidade, não conhece, é um hospital que temos aqui na região de Piraquara, né?
região muito importante de Curitiba, que trata pessoas com dependência química, alcoolismo, né? Pessoas que estão num estágio ali bem avançado na dependência química. Então, esse hospital é de referência aqui na região de Piraquara, a qual o nosso amigo e irmão Eric ficou internado lá ou ainda não foi preciso se internar lá? Não foi nesse hospital, porque é ali no Auer, no Instituto Hélio Rotenberg, né? Agora não tem mais esse prédio lá, mudou para outra região de Curitiba. E quanto tempo você ficou lá? Eu acho que fiquei uns 2 anos, 1 ano e meio. Fiquei bastante tempo. No meio de pessoas, todos usuários de droga. Todos dependentes químicos, alcoólicos, né? Pacientes psiquiátricos, né? Fazendo tratamentos, né? Fazendo tratamentos. E eu falo, não é feio. Eu conto para todo mundo que eu passei por um tratamento psicológico, passei por tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque Deus, ele entra na nossa vida a partir do momento que a gente reconhece que precisa de Deus. Então, quando você diz assim, Senhor, eu preciso mesmo da mudança, eu preciso mesmo da cura, eu preciso mesmo da vitória, e a gente deixa Deus entrar na nossa vida, ele começa a trabalhar. E a gente tem que começar a entender o que Deus quer e não ter vergonha das coisas, porque tudo o que ele fez na minha vida é um milagre. Porque tudo que ele me fez me construiu até esse momento de chegar até aqui. Tudo na vida é um processo, né? Tudo na nossa vida é um processo. Não que a gente vá ser orgulhado, às vezes, do passado que teve, no passado sombrio, mas é tudo um processo de aprendizado. E, Eric, nesse tempo que você esteve lá na clínica, você lia a Bíblia? Na verdade, tinha a Bíblia, né? Tinha a Bíblia lá. Não lia, só às vezes olhava. Porque quando a gente está fazendo abstinência, a gente fica muito fechado no quarto, ou dorme bastante por causa da medicação, que é forte, né? Então a pessoa fica meio assim aérea. Mas depois, aos poucos, vai sendo tirada a medicação, né? A pessoa faz um tratamento inicial de desintoxicação, né? Que a pessoa faz, e depois vai sendo tirada a medicação lentamente, e trabalhos de psicólogos, né? Que vão trabalhando psiquiatras, dependendo da tua dependência, porque tem vários tipos de dependências químicas cruzadas, dependências de outros produtos, né? Então, eles vão fazendo esse trabalho, e a família vai visitando, às vezes uma vez por mês, às vezes por mês, ou todo domingo, depende da família, né? Depende da disponibilidade da família, verificando o que está acontecendo, mas você só sai da clínica com o aval do médico, teu médico que está fazendo tratamento, ou seja, o psiquiatra, o psicólogo, ou um assistente social, que faz a liberação que realmente você pode voltar à sociedade e não cair, né, novamente, não ter a recaída, que nem o pessoal fala, o pessoal comenta. E, graças a Deus, eu saí de lá. Não vou dizer que foi uma fase ruim, porque foi uma fase de aprendizado, a gente aprende. Voltei para as drogas depois que saí de lá. Você saiu? Voltei com mais vontade, né? Mais força. Quanto tempo você ficou nessa clínica? Um ano e meio ou 2 anos, eu não lembro certinho se foi 2 anos. Eu acho que foi 1 ano e meio. E mesmo assim, fazendo todo o processo de, como é que eles falam, fazer a abstinência, né? E também reabilitação, a cura, tirando toda a droga do corpo, da química, né? A química do corpo, né? Do sangue. Mesmo assim, você ainda voltou. Voltei 2 semanas depois, eu estava usando. E daí eu cheguei na casa da minha mãe olhou para mim e falou assim, você vai mudar. Eu creio em Deus. Palavra da mãe. Meu pai, sim, então nós estamos orando, meu filho. Não estamos olhando você, mas nós estamos orando. Você vai mudar. E aquilo me tocou muito, né? Porque eu pensei, meu Deus, eu estou na rua, ninguém está vendo, vou fazer coisa errada, mas não. Não podemos pensar assim, queridos, porque Deus está vendo. A Bíblia mesmo fala que Ele está observando todas as coisas. Seus olhos são chamas de fogo, né? Como chamas de fogo. Então, eu fazia uma psicóloga ali no portão, tinha que ir lá, né, uma vez por semana, e daí tinha dinheiro da passagem e tal, e eu comecei a pegar esse dinheiro e dar um jeito de conseguir o que eu queria. Daí na 3ª semana, isso morando na casa dos meus pais, eu recebi essa palavra deles, porque parei para pensar, vou ter que mudar.
Aí comecei a ir na psicóloga lá, conversar com a psicóloga. E eu tinha um salário, né? Porque eu trabalhava, eu estava encostado. Aí eu fui receber. Nesse dia foi o dia mais difícil. Eu devia estar com o dinheiro na mão e estar sozinho. Aí a hora que o inimigo começa a... Bom, vai ali, vai lá, tal, você conhece aqui, vai pro fulano, vai com ciclano. E eu queria uma blusa, que eu vi numa loja que tava passando frio, não tinha roupa mais, né? Tinha vendido tudo, não tinha roupa, né? Só tinha pouca roupa. Daí eu vi uma blusa, eu falei, comprei aquela blusa. Daí eu cheguei em casa com a blusa, minha mãe e o pai não falaram nada, tal, daí jantamos, daí eu dei o dinheiro pra eles. Você entregou o dinheiro? Falei, eu não posso com isso aqui ainda. Eu consegui hoje, mas eu sei que amanhã pode ser que eu não consiga, né? Aham. Daí a mãe falou assim, eu já vi Deus trabalhar na tua vida porque você comprou uma blusa. Você antes não compraria, né? Então nesse momento Jesus começou a transformar minha vida. Começou a transformar minha vida e eu comecei a procurar mais. Quando você não consegue vencer, eu tô com vício nisso, tô com vício naquilo, o reconhecimento que precisa da ajuda é o primeiro passo para a cura. Sim. Reconhecer que você precisa da ajuda. É que você sozinho, então nessa fase, você sozinho, você se acha o super-herói, né? Você acha que você não precisa de ninguém, não depende de ninguém, até chegar o momento de cair a ficha ou alguém tem que chegar e constranger você, né? Nesse caso foi seus pais, você percebeu que estava entristecendo eles, né? Entristecendo eles de uma forma que você estava acabando com a sua vida. Então essa é a forma que caiu a ficha para você, né? Muitas vezes tem outras pessoas que é outra forma que ela cai a ficha, que ela vê que ela está mesmo num caminho que leva à morte, né? Mas nesse caso, o teu pai, a tua mãe, que começaram a orientar você, né, para que mudasse de vida. Aí você vendo que estava magoando eles, de alguma forma estava entristecendo o coração deles, você resolveu mudar de vida, né? Exatamente. Aí eu comecei a parar, e conversar com Deus. Todo dia de manhã que eu saía, ficava falando com Deus, pegava o ônibus, né? Até Curitiba às vezes demorava bastante tempo. Nós que morávamos em Piraquara, né? Sim. E falando com Deus, falando com Deus, falando com Deus, falando com Deus. E eu comecei a ir numa outra igreja, comecei a orar a Deus, e fui conversando com Deus. Até o dia que eu estava numa igreja orando a Deus e chegou um rapaz, um pastor, né? Ele falou para mim assim, hoje Deus te curou. Você não tem necessidade nenhuma de droga nenhuma. E você recebeu. Crê? Está liberto. Você tem fé para isso? E eu falei, eu tenho fé. Colocando a fé em ação. Colocando a fé em ação. E naquele momento, a partir daquele momento, vai fazer 14 anos, né? Amém. 14 anos sem uso nenhum de droga. Então isso é a fé. É a fé em ação. Né? Porque hoje as pessoas podem ter vários tipos de problema e existem vários tipos de problema, vários tipos de vícios, existem. E não vão deixar de existir. Mas a fé que nós temos em Cristo, né? A fé, ela vai fazer que aconteça. A fé em ação é estar na igreja, estar cultuando, estar adorando ao Senhor, estar se alimentando na palavra, estar falando do que o Senhor fez na vida, assim como cada um que está escutando a gente, cada um que está vendo a gente nessa noite, com certeza, se você olhar para trás da sua vida agora, você vai ver coisas que Deus fez na tua vida. E foi através da fé que você rompeu barreiras, foi através da fé que te trouxe até aqui. E é isso que a gente está falando essa noite, porque o Senhor, Ele faz o impossível. Aonde já não tem mais solução aos olhos do homem, né? Aonde o ser humano diz já não tem mais jeito, né? Mas para Deus tem. Eu sempre falo, né, que a pessoa, Deus, ele age na hora que não tem mais solução para o homem, né? A pessoa às vezes está num hospital, internada no hospital, ali o médico falou para ela que não tem mais jeito. Ela está desenganada. É essa hora que Deus se coloca em pé para fazer o milagre. Porque enquanto ainda é força, o homem ainda consegue fazer, ele não toma atitude. A partir do momento que o homem já fez tudo,
gastou todo o seu dinheiro, todos os seus esforços por ali naquele problema e não resolveu, essa é a hora que o nosso Deus age. Né? Essa é a hora que nos age. Nós sempre tocamos no assunto da mulher do fluxo de sangue. Que ela gastou todo o seu dinheiro, todo o seu recurso para que ela fosse curada. Mas a partir do momento que ela não teve mais chance, não teve mais jeito, provavelmente o médico falou: você não tem mais solução. Você está desenganado. A partir desse momento, ela foi ter com Cristo. Porque ela sabia, né? Que se tivesse com Cristo... Ela colocou a sua fé em ação. Você que está aí passando por algum problema, que não seja de droga, seja outro problema, pode ser de saúde, da sua família, que você não vê mais solução, faz como o irmão Eric fez. Colocou a sua fé em ação em Cristo. Porque é o momento que se coloca a tua fé em ação, coloca Jesus na frente, aí você vai ver o teu caminho mudar, a tua história mudar, a história da tua família, e você vai ver que você vai ser vitorioso e vai contar testemunho para muitas pessoas que estão precisando ouvir da tua história. Não é, Moleque? Na verdade, eu falei 14 anos, não é, foi em 2004 que aconteceu, então faz 24 anos, né? 24 anos. 24 anos, eu calculei errado aqui. E uma coisa que a gente notou e percebeu, que como a gente sempre fala nas lives, né? Você procurou sua família abraçou a causa, te ajudou, né? Em nenhum momento te julgaram. Aí se vê mais uma vez a importância da família, né? A família com amor, né? O amor fraternal, né? O amor de mãe, que fizeram com que você saísse dessa vida e seguisse um caminho diferente, né, mãe? Exatamente. Hoje, a gente tem que entender o seguinte, você vê que a pessoa está errada, não adianta você falar mal dessa pessoa. Não adianta você ofender essa pessoa, porque essa pessoa, ela sabe que ela está mal. De uma certa forma, quando passa um efeito, quando passa o vício, a pessoa cai em si, como diz a Bíblia, né? No filho pródigo, a gente cai em si, é real, isso é verdade. Então, nesse momento, a gente sabe que a gente está fazendo coisa errada. Sim. E quando a gente é recebido por alguém que a gente gosta, e essa pessoa fala coisas ruins, isso desmonta mais a pessoa. Mas a pessoa também não precisa falar que você está lindo, que você está bonito, sendo que você não está. Mas a pessoa pode simplesmente te abençoar. Eu creio num Deus que vai mudar a tua história. Sim. Eu creio que eu vou ver você diferente. Eu creio que o Senhor Deus vai agir. E assim as coisas vão acontecer. Né? Então, depois de toda essa fase da minha vida, eu voltei aqui para Primavera, comecei a congregar no Primavera, e estava ali trabalhando, ajudando os pastores, né? Ajudando a igreja, ajudando na porta, ajudando em tudo que cantina, né? Fazendo evangelismo, porque quando a gente é transformado e recebe uma cura, um milagre, uma libertação de Deus, a gente quer contar para todo mundo. Então, esse é um chamado para você que está assistindo. Conte para todas as pessoas que você puder alcançar o que Deus fez na tua vida, porque com certeza eu sei e creio que Deus fez milagre na vida de cada um que está aqui. Porque o nosso Deus, ele trabalha, como a Bíblia fala, em multiformas. Ao mesmo tempo que ele está trabalhando na minha vida, ele está trabalhando na sua. Não é uma fila. E as pessoas falam, não, primeiro é minha vez, Deus faz a obra na minha vez, e depois ele vai fazer a obra na tua vez. Não, ele está trabalhando uniforme. Em todos os momentos ele está trabalhando na nossa vida. O nosso Deus é onipresente e onipotente, então ele está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então muitas vezes você diz, está aí em Curitiba, está aí em São Paulo. Deus está aí contigo. Através do seu Espírito Santo está aí do teu lado, basta você, né, abrir o seu coração, chamar por ele. Porque Deus, ele não vai de coração de ninguém. Se a pessoa está com problema, ele fica ali do lado, o Espírito Santo fica ali ao lado, aguardando o momento que a pessoa venha se arrepender e chamar pelo seu nome. Porque o nosso Deus, ele é democrático, né? Ele não invade o coração de ninguém. Basta que você reconheça que precisa de ajuda, que precisa do nosso Senhor ao seu lado, aí ele vai estar disposto a te ajudar, não é, velho? Amém, é isso mesmo.
Eric, depois de você passar esse processo, em que momento que você voltou para Jesus? Em que momento que você falou, não, agora eu vou começar a fazer a obra, né? Vou me dedicar? Foi num trabalho ali na igreja, Primavera, dos jovens, que foi uma pregação de um rapaz bem famoso, que ele pregou sobre o anzol. Você ainda lembra esse momento? Eu lembro esse momento. Ele tinha uma tenda fora da igreja do Primavera e uma caixa de som na tenda. Uhum. Então, cheio que a igreja estava naquela época. E Cláudio Gama, pastor Cláudio Gama estava pregando, exatamente. E ele estava pregando sobre anzol. E eu estava lá fora, no canto da tenda, perto da grade e quase fora da igreja. E o anzol pegou o celular. Porque a gente quando quer voltar para Jesus, pra gente quer e não quer, né? Parece que tá com medo, né? Você estava lá porque tinha muita gente ou você queria ficar lá escondidinho? Eu queria ficar escondido. Queria ficar quase fora do portão da igreja, mas queria escutar o que o pastor estava falando. E por isso que eu falo que às vezes a gente pensa que existe uma fila uma vez, e eu falo de novo, você, quando Deus olha você da onde ele está, dos céus, né, que a Bíblia fala que ele está no alto dos céus, do seu trono, ele vê você. Ele não está vendo fulano, ciclano, ele está vendo todos nós, mas ele está vendo cada um unicamente. Então não há lugar para se esconder. Não há lugar para você achar que você vai fugir da presença de Deus. Então eu estava lá fora e o irmão pregou sobre a pescaria maravilhosa, né? A pescaria maravilhosa, que eles puxaram as redes e tal. Ele entrou e falou assim: Deus já pegou você lá no ventre da sua mãe, mas você está com um anzol na boca e você não sabe. E Deus, ele veio te puxando e você passou por vários processos na sua vida. Você passou por processos ruins, ficou sozinho na rua. E hoje você está aqui. E hoje ele vai te trazer aqui, no púlpito da igreja, para você se reconciliar com ele. Você pegou essa palavra. Mais direto que isso não é possível. E eu falei, não, esse homem está falando comigo. Uhum. E nem está me vendo. E não está me vendo. Mas e não sabe a minha história, porque ele me conhecia. O maior me vê, né? Que é o Deus. Deus vê. E a partir daquele momento eu fui, me entreguei, me reconciliei com Jesus e fui começando a trabalhar na obra de Deus. Por que eu falei reconciliei? Porque eu já conhecia Jesus. Sim. Então você que está aqui esta noite, você que está vendo essa live, você hoje, você pode se reconciliar com Jesus. Porque Ele está chamando. Ele está chamando todos os seus. Porque uma vez encontrando Jesus, uma vez aceitando Jesus, você é dele. Você não deixou dele. Você se afastou dele. E Ele está te chamando nessa noite novamente. Porque você já é dele. Por isso que ele chama de reconciliação. Nós somos de Jesus, ele pagou um preço alto de sangue na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então nós somos comprados. A Bíblia fala que ele rasgou a cédula do pecado e nos comprou, nos fez a marca da promessa. Então você nessa noite, creia, você tem a marca da promessa, mesmo que você esteja afastado, mesmo que você esteja parado, mesmo que você esteja pensando que o Senhor não olha para você, mas a Bíblia diz, o Senhor olha para você e o Senhor te chama nessa noite. Amém. E voltando à parábola do filho pródigo, né, nessa também pegando o gancho que o Eric falou, o pai, mesmo que o filho se afastou da casa dele, ele nunca deixou de dizer que era filho. Ele reconheceu que o filho estava longe, né? Porque muitas pessoas pensam, a pessoa saiu, desviou do caminho, foi para o mundo, ele não é mais filho de Deus. Agora ele é filho do mundo. Não é assim. A partir do momento que você aceitou a Cristo, desviou do caminho, foi para longe, como o filho pródigo fez, continua sendo filho de Deus. Então, um filho rebelde, um filho que está distante do caminho, mas o pai ainda continua contando para todo mundo que você é filho dele. Aleluia. Né? Você não está, como o filho fez ali, pediu toda a herança antes que o pai falecesse, mas mesmo assim o pai ainda reconheceu que ele é filho dele, sim. Muitas pessoas estão, às vezes, num presídio, estão ali numa cela, que são filhos de pastores, são evangélicos, mas mesmo assim, se você for perguntar para o pai
Se aquele filho que está lá não é filho dele, ele vai dizer sim, ele é meu filho. Ele fez coisa de errado, ele fez coisas que não agradam a Deus, mas ele continua sendo meu filho. E o nosso Deus é assim também. A partir do momento que você sai da casa dele, vai para o mundo, você pensa assim, agora eles vieram, agora eu não sou mais filho de Deus. Continua sendo filho sim. Deus te ama da mesma maneira que aqueles filhos que estão na casa ali sendo cuidados. Deus tem o amor como a ovelha que saiu do aprisco, ela foi para longe, as 99 ficaram ali. O pastor teve o mesmo amor para aquela que estava longe daqueles que estavam ali no aprisco, as 99. Então você que está aí, que está se achando que está perdido, que Deus não te ama mais, e Ele quer que você volte para os caminhos dele, como o nosso irmão Eric fez voltando para o caminho de Deus, né, Eric? Exatamente. Por isso que eu falo, não tem ninguém perdido. Não tem desistência, né? A Bíblia mesmo fala, quem tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se você tem fôlego, querido, tem fôlego, querida, louve ao Senhor, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe os seus filhos, abençoe as pessoas queridas, os vizinhos, porque Deus tem milagre, tem bênção, tem vitória para todos, sem pensar no fulano, no ciclano, Ele tem para todos. Eric, atualmente hoje, você é líder de jovens, né? Atualmente hoje você é também presbítero, né? Sim. Nos conta um pouquinho hoje, como está a sua vida hoje? Então, nessa caminhada com Jesus, ela é impressionante. Muito. Porque você entra na casa do Senhor, você não tem a imaginação do que Deus vai fazer na tua vida. Né? E eu nunca imaginava uma pessoa que não conseguia falar no microfone, uma pessoa que tinha vergonha de todo mundo, nunca imaginava que o Senhor ia me dar alguns dons ou talentos, como a Bíblia fala, para se comunicar com as pessoas e falar do amor de Cristo e trabalhar na igreja e fazer a obra do Senhor, porque o Senhor Deus, Ele tem algo para você tão incrível que nem os teus maiores sonhos, nem a tua imaginação pode conter os pensamentos de Deus para você. Então, creia que vai acontecer muitas coisas diferentes. Então, o homem que eu sou hoje, né, que estou na igreja, trabalhando na obra do Senhor, que foi consagrado a presbítero, que trabalha com jovens, na escola dominical, eu nunca imaginei esse homem. Por isso que é impressionante a gente olhar para trás e falar, é somente pelo amor de Cristo, é somente pela graça do Senhor e pela família, pelos amigos, né? O irmão Ezequiel é um homem que orou muito por mim, eu sei, né? O presbítero irmão Ezequiel é uma pessoa da família, né? A esposa dele, a irmã Noemi, os amigos. Então a gente sabe que todas as pessoas que a gente conhece, sempre estão pedindo, clamando ao Senhor pelas famílias, pelos amigos, e as coisas vão acontecendo, porque o Senhor, Ele vem te capacitando, né, através dos tempos, e você vai trabalhando. Você vai trabalhando. Por isso que você se torna uma pessoa irreconhecível quando você olha para o teu passado. Verdade. É aquela coisa, né, que a pessoa fala assim, mas contou só história triste, só histórias de processo que passou na rua, das drogas, mas tem a fase boa também, né? Que isso também nós devemos contar, porque passou pelo processo e agora é a história, né, de felicidade, porque está aos pés de Cristo, né? Então essa fase aí que nós estamos compartilhando com vocês essa noite, de que você pode estar passando por um processo difícil, mas a tua vida não vai terminar nesse processo difícil. É como se caminhar no deserto. O povo saiu do Egito para caminhar no deserto, mas eles atravessaram o deserto, né? Então, você está passando por um processo agora, mas não vai continuar nesse processo. Deus vai fazer você passar por ele e vai ter uma nova história, uma história de felicidade, que agora nós vamos, né, Eric, compartilhar com vocês. E nesse processo, né, que nem eu olho para trás, uma pessoa que chegou a morar na rua, tem a casa, né, tem ali o seu carro, tem o seu trabalho, né, tem a sua família, tem o meu filho que nasceu naquela época que eu tinha os 17 anos, que hoje, o Pedro Henrique. Pedro, nosso carinho, você e toda a sua família. A minha nora, né, que a gente acabou de falar dela, que está na live, a Emily, e os meus 2 netos, né, o Cauã e o Miguel, que são
bênção maravilhosa de Deus, que eu amo, né? A minha esposa, Tatiane, meu filho, Benjamin, a minha mãe, minha família. Então, é incrível você ver que quando você abre a porta, que você já falou sobre isso, que está aqui, que esse versículo eu gosto muito, né? Que é Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O que eu acho impressionante nessa palavra é que Deus aqui está sempre em primeiro lugar, porque Ele está batendo a porta. Mas quando nós abrimos a porta, né, que é a fé, a confiança em Deus, aí Ele entra na casa. E quando Deus entra na casa, a Bíblia fala que Ele é santo, que Ele modifica todas as coisas e que Ele abençoa todas as coisas que estão dentro dessa casa. Então, nesta noite, Deus está batendo a porta para entrar na sua casa. Porque a partir do momento que você abrir a porta e Deus entrar na sua casa, Ele toma conta da sua casa. E quando Ele tomar conta da sua casa, Ele ainda fala que Ele vai cear com você. O que Ele vai fazer? Ele vai providenciar todas as coisas. O que está escrito aqui, Ele vai cear com você e você com Ele. Então, quando Ele está em primeiro lugar, Ele faz as coisas acontecer. E se Ele vai cear, Ele vai providenciar um novo destino, uma nova história, um alimento, um trabalho. Ele vai transformando a tua vida de uma forma tão maravilhosa que você pensa, mas como isso? Por que tudo isso? Porque Deus, Ele é maravilhoso. E através da nossa fé, é o que Ele faz, né? Então, nesse momento que eu falo hoje, que nem eu estava conversando com os irmãos antes, tem a minha empresa. De um mendigo, de um homem de rua, de um homem falido, a um empresário. Frutos de oração. Frutos de oração. Deus, ele faz isso, Ele não faz nada pela metade. Deus, Ele faz por completo, né? Ele tira lá da sarjeta, Ele tira lá do monturo e coloca no lugar de príncipe, né? Tirou o Eric lá do lugar lá que ele achava que ali estava perdido, que ele não tinha mais solução, para hoje estar aqui, um empresário de sucesso aqui na região de Ibiraquara, né? Tem a sua empresa ali junto com a sua esposa, né? Então, Deus, Ele é assim, Ele não faz nada pela metade, Ele faz por completo. Ele restaura a família, como restaurou a família do Moeric. Ele deu um emprego, deu um trabalho e hoje deu uma empresa para o Moeric, um empresário. Então é isso que Deus faz na vida da pessoa, né? Então você que está aí, né, achando que está perdido, se apegue a Cristo, se apegue a Ele, coloque a sua vida na mão dEle, que você vai ver coisas maravilhosas acontecer na sua vida, na sua família. Mas é assim, a vida com Deus, ela é maravilhosa, irmão. Por quê? Porque pode ter luta, pode? Sim. Pode ter problema. Lutas, né? Se não tiver luta, não tem vitória, né? Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele vai transformando, né, todas as coisas. Por isso que hoje eu olho para trás e penso, não é que eu seja um super-homem, não. Mas eu dependo de Cristo. Por isso que nós temos que olhar para Cristo e falar, Senhor, eu dependo do Senhor sempre. Em todos os momentos da minha vida, eu dependo do Senhor, porque a partir do momento que a gente achar que a gente não precisa de Cristo, a gente já está perdido. Exato. E foi Cristo que te fez um vencedor, que hoje, como você diz, né, passou por todo esse processo. Hoje você tem sua empresa, né? Se você conseguiu, você tem sua família, você tem sua empresa, você trabalha na obra, né? Então nos conte um pouquinho sobre a sua empresa, sobre essa grande vitória. Essa empresa surgiu ano passado, né? Eu trabalho com produtos para venda para lojas de conveniência e produtos, copos térmicos, né? Produtos pequenos, mas um produto que tem em muitos lugares, em muitas lojas, né? Loja de 99. Então, assim, são produtos que eu trabalho na distribuição de produtos, né? Eu trabalho fazendo distribuição para as lojas, alguns amigos conhecidos nesse tempo que a gente encontrou, e Deus foi abrindo as portas, né? Eu precisava de um lugar para entrar, precisava de um depósito aqui em Curitiba, encontrei um amigo, foi Deus que colocou ele na minha vida e deu certo. Eu tinha que abrir um CNPJ, Deus me indicou,
abrir um CNPJ, precisava comprar alguns produtos, orando a Deus, Deus me deu a direção. Então, por que eu falo que eu sou dependente de Cristo? Porque é Cristo na nossa vida. É através da fé, sempre através da fé, sempre. Porque as pessoas, elas deixam de crer ou de fazer as coisas porque ela fala assim, não, eu tenho que fazer do meu jeito, eu vou fazer agora e vai dar tudo certo. E ela coloca Deus como espectador da vida. Mas a Bíblia fala que ele não é o espectador, ele é o criador da vida. Ele é o participante da nossa vida. E quando a gente quer deixar Deus observando só a nossa vida, a gente sai, como eu falo muitas vezes, a gente sai debaixo do guarda-chuva de Deus, da proteção. E a gente sai. E daí a gente pega chuva, pega sol, a gente começa a sofrer. A partir do momento que você está debaixo da guarda de Deus, da bênção do Senhor, e Ele vai te direcionando. Então as coisas vão acontecendo. Ah, mas não é rápido, às vezes demora um pouco. Demora, mas Deus tem um tempo para todas as coisas. Sim. E essa venda que você faz é só para distribuição para lojista. Você não vende também, você não vende para pessoas que queiram lá comprar lá particular. Tem que ter CNPJ, tudo. Isso, é só com CNPJ. É só comprar. Uhum. É só com CNPJ. Não é para pessoa que vai comprar, uma pessoa física, né? Uhum. É um CNPJ que daí a pessoa vai fazer uma revenda, uma distribuição também. Mas você que tem a sua empresa, né? Que precisa de um brinde, né? Precisa de algo para dar para os seus funcionários, com algum cliente, né? O Eric pode estar indicando o lugar onde ele revende, para você estar lá e comprar os produtos dele, produtos de qualidade, bom, chaveiros, né? Chaveiros, canetas, exatamente. Canecas, né? Canecas. Você só pode personalizar e estar entregando para os seus funcionários e clientes, né? Exatamente. Inclusive, eu trouxe um presente para vocês aqui. Opa! Olha! Aqui para vocês. Né, da nossa empresa. Obrigada. Parceria, né, com a Júlia Calisto, que está aí com a gente. É uma parceira nossa, né, que faz a venda, daí ela faz a venda final, cliente final dos produtos. Ela também faz que nem você falou, que coloca logos, faz ali os produtos, coloca ali na caneca, o nome, né, personaliza, né. E essa é uma grande parceira nossa. E a gente tem uma alegria porque todas as pessoas que trabalham conosco são pessoas direcionadas por Deus. Sim. Né? E a gente vê que realmente... Quando você coloca Deus na frente, ele vai... é tudo na vida da gente. Se você colocar ele na tua vida, seja em qualquer circunstância, seja você comprar um imóvel, comprar um veículo, fazer... construir uma empresa... Coloca Deus na frente que ele vai encaminhar todo o processo como ele fez. Exatamente. Esse copo, ele é um copo térmico, né? Ele tem uma caixa de som Bluetooth. Olha, copo muito bonito, ó. Deixa eu só mostrar pro pessoal. Pessoal, olha que copo lindo e personalizado, ó. Rosemary e Elias. Tem Bluetooth embaixo? Tem Bluetooth. Para você que quer tomar aquele é térmico, né? Isso, é térmico. Quer tomar aquele cafezinho e ouvindo um hino, ouvindo a palavra, faz o seu CNPJ, procura o Eric, procura, né? A Júlia que faz a venda direta, né? Isso. E personaliza seu copo e a gente amou. Esteja abençoando. A gente amou. Muito obrigada. Deus abençoe muito a sua empresa. Que você continue esse menino guerreiro. A gente fala menino porque é nosso amigo, né? Então, que Deus abençoe você, a sua família. Né? Que você vai e espalhe seu testemunho, conta das suas bênçãos, sua vitória. Né? E a gente deixa as suas considerações finais. Porque um versículo da Bíblia que quer estar passando para as pessoas, né? Uma mensagem de... Passou rápido uma hora. Passou rápido uma hora. Eu tenho a palavra que também sempre está no meu coração, que é João 15:16, que a Bíblia fala que por muitas vezes... às vezes parece até brincadeira, pessoal, mas por muitas vezes você não foi escolhido nem no futebol da escola, por muitas vezes você não foi escolhido para uma festa, por muitas vezes você não foi escolhido para algo importante que você pensa ou algum lugar que você queria estar, mas você tem que entender uma coisa: Deus te escolheu.
A Bíblia fala em João 15,16 bem assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedires ao Pai, eu lhe vos conceda. Então, nesta noite, se você se sente sozinho, se você se sente uma pessoa que não foi escolhida para isso ou para aquilo, se você tem isso dentro da sua mente, que saia em nome de Jesus e que você entenda que o Senhor te escolheu para uma nova vida, uma vida abençoada, uma vida de vitória, e foi Ele que escolheu você. E se Deus te escolheu, é que você se levante. Você pode levantar sua mão onde você está, você pode orar onde você está, e você pode falar com Deus neste momento: Senhor, eu aceito esse novo destino, eu aceito essa nova história, eu aceito o Senhor entrando na minha casa hoje, eu aceito o Senhor transformando a minha vida, eu aceito esse novo destino, porque Deus é um Deus de maravilha, é um Deus de vitória, é um Deus de cura, é um Deus que transforma, que muda o destino, que muda a história. Amém. Amém. Ficou uma palavra abençoada para você, né? Que nos acompanhou até agora. Com certeza foi uma palavra que edificou muitos corações, né? Nós sentimos aqui impactados, né, Rose, com essa mensagem, com esse testemunho de superação. Então você que também está passando por esse problema, seja qual for, se apegue a Cristo, como o nosso irmão Eric se apegou e hoje está aí testemunhando as bênçãos de Deus na sua vida. É, Rose? Então, a gente, como o Elias falou, só tem que agradecer. Só tem que agradecer por você estar aqui compartilhando a sua fé, contando a sua história, né? Que não foi fácil, mas que sempre teve a oração, né? Que sempre é importante a família amar, acolher, porque Deus nos ensinou que devemos amar, né? Que devemos ter amor. Se nós tivermos amor, nós conseguimos ajudar as pessoas. Se nós tivermos amor, haverá perdão, né? Haverá cura. Amém. Né? Então, a gente só tem a agradecer, leva um abraço, carinho a toda a sua família, né? Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigada pelo presente, né? Muito a gente está muito feliz, muito agradecido, né, Elias? Muito bonito. E a vocês que nos acompanharam, nosso carinho, nosso muito obrigada, que Deus abençoe muito a sua vida. E a gente, para finalizar, diz: fé se compartilha. Aleluia. Hein? Deus abençoe a todos. Vamos dar um tchauzinho? Deus Tchau, abençoe. pessoal. Deus Deus abençoe.